Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Nós não estamos em crise. Nós não estamos em crise. Principalmente para aqueles escritórios de contabilidade, eu vou contar algumas historinhas para provar para vocês que a gente não está em crise. Vamos lá? Era uma vez um escritório de contabilidade, com cerca de 40 anos de existência. Era uma empresa familiar. Era uma empresa sem planejamento estratégico, era uma empresa sem organograma, era uma empresa sem metas, era uma empresa com tecnologia defasada, software ruim, com máquinas ruins, era uma empresa onde os perfis dos profissionais não tinham sido analisados, então tinha pessoas que eram com características de área comercial, estavam em outras áreas. Era uma empresa que quem tinha sobrenome do dono tinha sala. Se isso foi ou é familiar para algum de vocês, é para vocês que eu vou contar essa história. Essa empresa precisava de uma visão de fora. Agora, a primeira história. A visão de fora, que era a minha, começou com uma visão de dentro, que era de um dos sócios, o Fábio Berli, que ele teve a percepção de falar: a gente chegou até um limite, eu acredito que eu não consigo mais fazer a empresa seguir outros passos, precisamos de alguém de fora. E para quebrar esse clã da família, ele teve que bancar isso, chamar alguém de fora. E aí eles me chamaram para entrar nesse desafio. Quando eu cheguei na empresa, eu sou aquela pessoa ali que tem, teoricamente, aí a visão de fora. Só contar um pouquinho da minha história, eu sou formado em ciências contábeis, nunca atuei muito diretamente com contabilidade. Depois eu fiz pós-graduação em marketing, fiz MBA em gestão de negócios, fui dar aula em universidade, fui trabalhar em empresas de tecnologia, então eu consegui ter uma visão bem bacana do todo. E cheguei com essa visão, com esse olhar de fora. Uma das coisas que eu costumo dizer, o que é um olhar de fora? Normalmente um olhar de fora é um olhar que faz perguntas. E eu comecei a falar o seguinte: vamos adotar um lema, as coisas têm que fazer sentido. O que é fazer sentido? É fazer sentido também para o cliente. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para os meus sócios. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte: é razoável a gente ter como parâmetro de precificação o salário mínimo? Eu sei que alguns contadores vão ficar bravos com algumas coisas que eu vou falar aqui, tudo bem. Mas no final vocês vão me perdoar, tá? É razoável? Faz sentido isso? Eu lembro que um irmão meu tinha uma empresa que era cliente nossa. Eu falei, Renato, quanto que você paga? Eu pago meio salário mínimo. Eu falei, o que você faz? Eu sou representante comercial. Falei, tá bom. Eu trouxe essa lição para casa, comecei a estudar o tempo que a gente gastava para fazer a empresa dele. Não era razoável cobrar meio salário mínimo para fazer a empresa dele. Outro episódio foi quando eu vi um dos meus sócios escrevendo um e-mail para o Sescom para fazer um motim contra essas empresas de contabilidade online. Eu, quando tinha vindo de empresa de tecnologia, eu falei para ele, não vai adiantar. Os taxistas fizeram isso com o Uber está aí. O pessoal dos hotéis fez isso com o Airbnb está aí. Não vai adiantar, isso é uma visão de fora. Ficar tentando organizar motim para uma coisa que a tecnologia vai se estabelecer, quer você queira ou quer você não queira, não vai adiantar. A outra pergunta, é razoável cobrar 13º salário? Por favor, não briguem comigo. É razoável? Não, não é razoável. Não faz o menor sentido. Só para vocês terem uma ideia, eu visitei vários escritórios, participo de associações, onde a máxima é o seguinte: Gustavo, eu não consigo cobrar juros e multa dos meus clientes, mas eu cobro o 13º salário. Então tá bom, então você cobra algo que nenhum outro tipo de mercado cobra, nenhum. Mas escola, tá tudo bem, no geral, nenhum no planeta tem a característica de cobrar 13 parcelas por ano por um serviço. E você consegue cobrar. E você fala para mim que você não consegue cobrar juros e multa que o planeta inteiro cobra.
Então isso é quebra de paradigma. Não existe, não faz sentido. Só que para você tomar decisão no sentido contrário, aí cabe um pouquinho também de coragem, né? Outra coisa, faz sentido cobrar por número de nota fiscal emitida? Não, não faz sentido. Fazia 10, 15 anos atrás, quando a gente fazia os lançamentos na mão, né? Ou eventualmente escaneava, ou sei lá, coisas do gênero. Hoje, com os sistemas de importação de nota fiscal, o tempo que varia entre importar uma e importar 10 mil notas, sei lá, 4 segundos a mais, não faz sentido. Agora, se não faz sentido para nós, não vai fazer para o cliente. Tá bom? Perfeito. Então, isso é o que não faz sentido. Agora vamos começar a falar sobre o que faz sentido. Se você perguntar para os empresários de uma maneira geral, qual é a missão da sua empresa, não vou nem falar para os funcionários, para os empresários, qual é a missão da sua empresa? Boa parte não sabe. Não sabe. A missão, para a gente tentar resumir, é o seguinte: para que eu existo? Qual é o motivo da existência da empresa? Então a primeira coisa que a gente fez foi mudar a missão da empresa. A nossa empresa existe para profissionalizar nossos clientes. Nós, como contadores, temos muita informação, muito conhecimento. Não dá para a gente ficar resumido só para mandar DAS no final do mês. Isso não existe. É muito pouco perto do conhecimento que a gente tem. Então a gente revisou a nossa missão. Primeiro ponto. O segundo, qual é o meu mercado? Qual o tamanho do mercado? Outro dia eu escutei uma pessoa falar: pô, eu consegui 10 clientes novos. Para um mercado de contabilidade isso é muito ou pouco? Qual o valor que está na mesa? Quem é maior que você? Quem é menor que você? Quantos contadores pegam o estudo do Sescom, do GESCOM, se debruçam para entender mercado, para entender curva? Inclusive eu cheguei até a falar para o pessoal do Sescom: o estudo precisa ser melhorado. Mandaram o desse ano sem análise com relação ao último. Você não consegue enxergar a curva. O que a gente fez? Pegou em casa e foi estudar. Estudar mercado. Os números estão lá. Outra coisa, onde eu quero chegar? Planejamento estratégico. O próprio estudo do Sescom fala. Tem muitos escritórios que não têm planejamento estratégico. Então, se chegar a algum lugar, vai ser sorte. Eu não tenho planejamento. Se eu chegar em algum lugar, vai ser sorte. Perfeito. Planejamento na mão. Vamos dar o próximo passo? Lembra que eu contei que eu ia falar algumas histórias para vocês, né? Como a gente começou a fazer planejamento, começou a organizar a casa, e os contadores, a gente está sempre em evento, conversando com todo mundo, eu acabei recebendo alguns escritórios no nosso escritório. Pô, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão agindo? O que vocês têm feito de bacana? E não precisa mencionar o nome, mas eu recebi um escritório que, para minha surpresa, fez uma pergunta assim: vocês mostram o planejamento estratégico para os seus funcionários? Eu falei: claro, óbvio. Como assim? É porque eu não me imagino como é que assim meu funcionário vai saber do planejamento. Eu falei: então tudo bem, então vou fazer o seguinte, eu coloco uma placa como essa. Eu fiz o planejamento, agora o funcionário decide para onde quer ir. Eu não comuniquei, ele vai para onde ele quiser. A gente precisa quebrar um pouco dessa estrutura muito formal. E o quebrar essa estrutura formal, nós tivemos várias decisões. Uma delas foi assim: os sócios não vão ter sala. Tem até algumas pessoas aqui que trabalham com a gente sabem disso. A gente não tem sala, a gente senta no meio de todo mundo, né? Não tem mobília diferente. Existe hierarquia, existe respeito, mas sem as barreiras. Sem aquelas verdades absolutas do passado. Então, não adianta só fazer o planejamento, que é o mínimo. Ah, mas Gustavo, eu não sei fazer planejamento estratégico. Tá bom, dá um Google. Pode até não ser o melhor planejamento do mundo no primeiro ano. No segundo vai ser um pouquinho melhor do que no ano anterior. No terceiro vai ser um pouquinho melhor e assim sucessivamente. Vai lá no Sebrae, tem uma ferramenta lá que ajuda a fazer planejamento estratégico. Só não dá para ficar parado. Tem tanta coisa na mão que se a gente se movimentar um pouquinho, a gente dá passos mais adiante. Outra questão.
Perfeito. Planejamento feito, maravilha, bonito, organizado, meta, análise de perfil, pessoas nas posições adequadas, comunicamos as pessoas, comunicamos toda a equipe já está sabendo para onde vai, maravilha, todas as decisões a gente senta, fala com todo mundo. E o cliente? E o cliente? Ele está pronto para se adaptar a esse modelo novo? Já falamos com essa terceira parte do ecossistema? A gente definiu uma máxima dentro do escritório. A máxima é: a tecnologia não é a minha inimiga. Ela não é a minha inimiga. Esse evento aqui está acontecendo porque algumas pessoas pensaram numa forma diferente de fazer um software de gestão. Eu nunca vou me esquecer do dia que o Marcelo Lombardo chegou no nosso escritório, isso há uns 4, 5 anos atrás. Ele era o vendedor, e falou sobre a ferramenta. Eu falei: eu quero visitar a sua empresa. Eu falei: eu quero conhecer o tamanho da sua empresa. Ele não tinha receio, ele me levou lá na empresa. Era ele, o Rafael e acho que mais umas 4 pessoas. Semana retrasada eles falaram: vamos conhecer a sede? Aí eu fui conhecer a sede. Eu perguntei: qual é o andar, Marcelo? Ele falou: qualquer um. É o prédio inteiro. Bom, aquela crença que a gente tinha quando ele sentou na minha mesa, que eu falei: a tecnologia não é minha inimiga, isso aqui vai mudar. Tanto a nossa vida dos escritórios contábeis, quanto a vida dos empresários, ela fazia total sentido. E para isso a gente teve que quebrar algumas verdades, inclusive até de preço. Nunca vou esquecer que a gente tinha contratado na época um software de importação de nota fiscal, que custava R$10.000 por mês. R$10.000 por mês. Quando eu cheguei lá, eu falei: isso não faz sentido, a gente cortou esse serviço. E contratamos um melhor por R$400 e poucos por mês. O problema não era o valor. A essência de que a tecnologia para nós era importante, ela estava naquele momento e está até agora. Tudo bem, muito bonito. Você não me explicou ainda como é que você fez para mudar a cabeça do cliente. Primeira coisa, normalmente, parte dos escritórios não tem nem contrato de prestação de serviço com o cliente. Não consegue ter ele assinado, físico. Então vamos começar do começo. Quando eu faço o serviço com alguém, eu tenho que ter um contrato assinado. É muito difícil, Gustavo. Pô, como é que eu levo o contrato até lá e trago? Tá tudo bem, existem ferramentas de contrato digital. Resolvemos o primeiro problema. Ô, Gustavo, mas o meu cliente faz as coisas erradas lá na ponta. Eu não consigo receber a informação. Não, tudo bem. E se por acaso a gente encurtar o tempo com ele digitando alguma coisa, será que eu consigo ajudar analisando? Sim. Então o homem fazia sentido. Começamos a instalar o homem ou outros numa ferramentas nos nossos clientes. A gente começou a ganhar performance absurdamente. E aí aquela missão que a gente tinha, que era profissionalizar cliente, começou a ficar mais fácil. Porque se eu tenho mais tempo para prestar consultoria, quanto menos tempo eu gasto digitando, mais tempo eu gasto prestando consultoria. Outra questão: pô, mas e a folha de pagamento? Folha de pagamento já não dá, né? Porque folha de pagamento, sabe como é que é? Tem que mandar ou a carteira e tal. Não. Muitos dos apontamentos, inclusive, existem softwares que o cliente faz o apontamento, a gente gera a folha, a gente presta um atendimento consultivo. Como é que eu faço um registro? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Boa parte da operação também a gente consegue digitalizar. A questão dos juros e multa cai numa outra questão. Se você pegar, inclusive, o estúdio do Sescom, que ele fala sobre cobrança de serviços extraordinários, retrabalho. Só 20% das empresas, dos escritórios de contabilidade, cobram por retrabalho.
80% faz 10 vezes se o cliente pedir e não cobra nada. A gente teve que mudar essa regra. É assim que funciona. Quer que eu faça, novamente, paga. Isso, na verdade, também é um processo de profissionalização do cliente. Porque se ele não paga na data, além dele pagar com juros e multa, ele vai ter que pagar o retrabalho. Tá? Só para vocês terem uma ideia, para fechar esse ciclo todo, a gente devolveu esse ano, uns 80 clientes. Devolveu uns 80 clientes. Como é que a gente conseguiu isso? Vamos dar uma estudada no mercado? O ano passado abriram 2 milhões e 200 mil empresas no Brasil. Empresas novas, 2 milhões e 200 mil. Vamos descontar MEI. Ah, meu escritório não atende MEI. Vamos tirar o MEI? 1 milhão e 700 mil MEIs. Desse bolo sobra 470 mil empresas. 470 mil empresas, vamos pegar o número de escritório contábil. 63 mil. Então vamos fazer o seguinte, o ano passado 470 mil empresas abriram. Você tem 63 mil escritórios contábeis, vamos dividir para todo mundo? Ficavam 7 novos para cada um. 7 clientes novos para cada um, no mínimo, no ano passado. Nós conseguimos 150 só no primeiro semestre. Aliás, já mudou porque já tem mais 4, mas tudo bem. 150 significa dizer o quê? A gente pegou esses 7 aí, que era para outros escritórios, pelo menos de uns 20 escritórios. Nós temos 21 milhões de empresas abertas no Brasil hoje. 21 milhões. E todo ano são jogados no mercado, quase que por osmose, cerca de 450, 470, 490, 500 mil empresas. Já paramos para pensar nisso? Se eu paro para pensar nisso, 150 que eu consegui é muito ou pouco? É pouco? É pouco. Então, a gente chega a uma conclusão, que foi lá no começo. A gente não está em crise. A gente não está em crise. A gente está em transformação. E é preciso correr. Eu sou o Gustavo Prado, diretor executivo do Grupo Oberli. Obrigado.